Evangelho de Marcos, capítulo 3. A gente inicia agora essa leitura que nós temos feito, né? Sobre o Evangelho de Marcos, eu tenho feito aqui com você. E você aí, com muita paciência, tem me acompanhado nessa caminhada, nessa trajetória. E aqui eu parto para o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, do versículo 1 até o versículo 6. É o momento em que Jesus voltou para a sinagoga. Lá estava um homem com uma das mãos atrofiadas. Era um sábado, e então era um momento de pausa, né? Todo mundo parava porque era sábado e não se podia fazer nada no sábado, evidentemente, de acordo com a forma como a lei era interpretada e vista e percebida. Os que estavam lá na sinagoga, então, onde Jesus foi, passaram, obviamente, a observar Jesus para ver se ele curaria aquele homem com a mão atrofiada, com aquela mão defeituosa. Interessante, porque onde Jesus ia, ele já era observado, ele já era percebido. E sempre havia uma expectativa sobre aquilo que ele ia fazer diante daqueles que estavam em volta. Como é o caso de um homem com uma mão atrofiada, né? Jesus chamou o homem para o meio deles. Deu outra, né? Jesus não perdia a oportunidade. Daí Jesus perguntou aos presentes, não só aquele homem, mas a todos os que estavam em volta, se era lícito fazer o bem ou fazer o mal nos sábados. Olha que pergunta interessante. Se ele deveria salvar uma vida ou ele deveria deixar alguém morrer, afinal de contas é sábado. Todo mundo ficou em silêncio, diz o texto. Jesus olhou para todos e ele ficou triste. Ele ficou indignado com a dureza do coração daquelas pessoas, porque essa pergunta não é tão difícil de responder. Então ele disse para o homem que o homem estendesse as suas mãos, ou a sua mão. E o homem estendeu a mão, e a sua mão então foi curada. Jesus curou a mão desse homem, né? Os fariseus, eles saíram dali com os herodianos a fim de tramar alguma coisa contra Jesus. Eles queriam mesmo tirar a vida de Jesus. Jesus estava atrapalhando, né? Jesus estava adquirindo um poder que ninguém queria que ele adquirisse. Jesus estava, na visão deles, atropelando a lei, sendo que não estava, né? A verdade é que se Jesus curou no sábado, significa que o sábado não é nada daquilo que estava sendo pregado naquele tempo, e até hoje, inclusive. Olha, por trás de cada milagre que Jesus fez, considerando todos os milagres, há sempre um sinal de que o Senhor Jesus é Deus, de que Ele é o soberano Senhor. Olhando para o homem com a sua mão atrofiada, nós vemos a soberania de Jesus diante da dignidade daquele homem que lhe faltava, né? Naquele tempo não havia inclusão social, naquele tempo você não tinha institutos, organizações que cuidavam de pessoas marginalizadas pela sociedade ou com algum problema. Não havia nada disso, não havia lugares, não haviam espaços que alguém pudesse, ou alguém que tivesse deficiência, no caso, pudesse ocupar, né? A pessoa não tinha para onde correr, a pessoa não tinha para onde ir, não havia quem os assistisse. Bom, é sábado, ninguém recebe essa pessoa, e ele é um dos muitos casos. Vocês acham mesmo que Jesus ia se frear diante da observação, diante da
da oposição de alguns, em meio ao sábado, em meio à sinagoga, em meio aos que estavam ali, Jesus coloca esse homem no centro. E todos os olhares vão em direção à sua mão estendida. Quando esse homem estende a mão, gente, imagina o silêncio, né? Jesus, primeiro porque Jesus chama o sujeito para o meio. Faz uma pergunta anterior se era correto deixar viver ou morrer no sábado. Daí ele chama o rapaz para o meio. Daí ele faz o rapaz estender a mão. Ora, o que vocês acham que vai acontecer? Considerando, inclusive, que todos já sabiam um pouco da fama de Jesus, o seu poder, não era uma magia, era algo que não era combinado, né? Dá licença, não tinha nada combinado. Foi uma coisa assim que o sujeito estava lá, Jesus olhou, viu os opositores, aproveitou o momento para ensinar, para curar, para trazer a dignidade daquele rapaz que ninguém queria saber nada dele. Jesus coloca esse rapaz no meio. Todos os olhares vão em direção à sua mão, que até então ele escondia. Um sujeito com uma mão atrofiada tinha um pouco de vergonha, né? Ainda mais naquele tempo. Hoje a gente não gera mais esses problemas em relação a isso. A sociedade, eu posso até dizer e dar a mão à palmatória que a sociedade cresceu nesse aspecto. Mas naquela época, o preconceito era muito maior. Se ainda há hoje, não vou discutir isso aqui, mas naquela época o preconceito era muito grande. As pessoas com deficiência eram vistas com muito desprezo, sabe? Era horrível, né? E Jesus, obviamente, que ele observa essa condição, essa situação, ele vai de encontro. Não há grau de importância entre as pessoas, não há grau de importância entre os momentos, entre os lugares em que Jesus estava. Justamente quando Jesus está presente, não há nenhuma pessoa que esteja acima ou abaixo. Quando Jesus está presente, não há lugar, não há dia, não há momento. Quando Deus está presente, tudo se converge a Ele, né? Não tem como. E aí todos testemunharam o próprio Deus dignificando o homem, que até então, sendo ignorado, veio Deus e, na pessoa de Jesus, e o socorreu. É Jesus. É Jesus que é capaz de fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento, dia, não importa, com quem ele desejar fazer. É Jesus. Jesus fazendo o que quer, com quem quer, no momento que ele acha melhor, porque o tempo é dele e tudo mais é dele. O foco aqui não é a mão curada. Marcos capítulo 3, de 1 a 6. Qual é o foco? A mão curada? Não. Mas no caso aqui, o foco é quem curou essa mão, né? Porque por mais que a mão ficasse curada, quem fez com que ela se curasse? Ou com que fosse curada? Esse homem aqui é um anônimo, ninguém sabe o nome desse rapaz que tem uma mão atrofiada. Nós não sabemos, não foi dito. A questão não está nele, o foco não está nele, ainda que Jesus se importou com ele. Mas para nós, o testemunho do Evangelho, do evangelista Marcos, é no sentido de nós observarmos quem fez o que fez em favor de um homem marginalizado, num dia que a religião não permitiria que acontecesse tal coisa. Muitos lá passaram a seguir a Jesus depois disso, é óbvio, né? Alguns também passaram a persegui-lo
depois disso, não tenha dúvida. Onde Jesus fazia amigos, ele ao mesmo tempo fazia inimigos. Mas Jesus não se importava com isso. Para vocês verem que a grande importância que Jesus tinha na mente e no coração era olhar para aqueles que necessitavam dele, dignificá-los, trazer uma certa qualidade de vida, resgatar uma qualidade de vida, e por que não mostrar a todos que ele era o único que poderia fazer isso. A raiva está aí. Qual é o poder, já que o foco é Jesus? Qual é o poder que há em Cristo Jesus? Bom, a resposta inicia com apenas uma mão curada. Aquela mão curada naquele instante que estava atrofiada, né? E que logo voltou à normalidade, foi ela quem expressa, antes de mais nada, quem é aquele que a curou. Aquilo que é impossível a nós torna-se possível a Deus nas inúmeras expressões, sejam elas visíveis ou invisíveis. Já pensou no que mais ele é capaz de fazer? Se ele cura alguém com uma mão atrofiada, ele pode fazer muito mais, né? Nós vimos anteriormente, no capítulo anterior, que ele que Jesus ele curou um aleijado, né? Que desceu do telhado através dos seus amigos. E aí ele falou: olha, meu negócio com você é pecado, os seus pecados estão perdoados. Isso prova que ele pode muito mais do que dar dignidade para uma mão, dar dignidade para as pernas, para que possam voltar a funcionar. Então, a partir de um testemunho desse, o negócio é você ir aonde ele vai. Em qualquer dia da semana que ele for, Jesus, em qualquer lugar que ele for, Jesus, não importando o que ele irá fazer, não importando o que ele tem para fazer. O mais importante é entender que Jesus é esse. Um Jesus que é capaz de fazer tudo a todos. Desde as coisas visíveis, desde as coisas invisíveis. Esse é Jesus. Esse é o nosso Senhor. É esse que olha para o homem e devolve ao homem a dignidade, provando quem ele é, Jesus. É isso aí. Um abraço.